No início do filme, vemos um zelador terminando o seu trabalho e prestes a sair. Ele ouve um som e logo corre para verificar. Ele encontra uma menina aterrorizada sentada no chão e corre para chamar ajuda. Mas então, outra menina esbarra nele e diz para ele correr. Fotografando todos na escola para o anuário escolar, ela percebe seu novo professor de inglês, Chris, e logo sua atenção é atraída para ele. Trisha, uma jovem proeminente na escola, percebe Chris e acredita que pode seduzi-lo em poucos dias. Todas as meninas ficam cheias de fogo com seu novo professor de inglês na primeira aula. Chris se torna a nova paixão de todas as meninas. Depois da aula, Trisha não perde tempo e começa a flertar com Chris. Do outro lado, Kyla vai para seu lugar de encontro habitual e vê Riley lá. Ela se apresenta a Riley. Riley aperta a mão de Kyla e então ela revela que Chris é seu pai. Depois de se tornarem amigas, Kyla pergunta a Riley se ela pode ir até a casa dela para uma sessão de estudos, vendo isso como uma oportunidade de ficar perto de Chris. Depois disso, vemos que Kyla está se interessando por Chris e tira mais fotos dele. Ela volta para casa e encontra sua mãe se preparando para um encontro com um cara. À noite, Kyla sonha com Chris e se dá prazer. No dia seguinte, ela vai para a casa de Riley. Lá, ela não perde tempo e começa a fazer perguntas a Riley sobre seu pai. Para respondê-la, Riley revela que sua mãe estava traindo Chris, o que resultou em um divórcio e eles se mudaram para um novo lugar. Então Kyla conta a Riley sobre seu pai, que a deixou quando ela tinha apenas 6 anos. Enquanto isso, quando Riley vai ao banheiro, Kyla vai direto para o quarto de Chris e se imagina com ele. No dia seguinte, na escola, Trisha está tentando usar seu charme em Chris. Ela flerta com ele, mas Chris, sendo da velha guarda, não pega suas dicas. Depois da aula, Trisha vai até Riley e faz amizade com ela. Kyla as vê juntas e sente ciúmes. Ela avisa Riley que Trisha é perigosa e está obcecada por Chris. Kyla explica que Trisha tem um histórico de se meter com professores, pois ela dormiu com um professor de história no ano anterior, o que fez com que ele fosse substituído por outro professor por um ano inteiro. Mais tarde naquele dia, Kyla liga para Riley e descobre que Riley fará 18 anos em breve. Como resultado, Kyla sugere que ela deve organizar uma festa de aniversário em sua casa e Kyla a ajudará a reunir o máximo de visitantes possível. Ela então muda a conversa para Chris e pergunta sobre seu histórico de namoro. Ela descobre que Chris está namorando alguém que acaba sendo ninguém menos que sua própria mãe. Ela fica com inveja do flerte deles e sabota o encontro. Chris é forçado a passar a noite com eles porque suas roupas ficam sujas. Enquanto janta, Kyla não consegue tirar os olhos de Chris, mas ela simplesmente não consegue assistir sua mãe e Chris flertando e volta para seu quarto. Ela sabe que sua mãe e Chris vão se beijar. Para sabotar o momento, Kyla mente que alguém estava observando-a se trocar em seu quarto e estava assustada. Ela quer ficar com sua mãe e Chris para que eles não transem. Lá, ela descobre por Chris que Riley está saindo com Trisha, apesar de seu aviso. Na manhã seguinte, Chris se oferece para levar Kyla para a escola, pois ele também está indo para lá depois de pegar Riley. Enquanto esperam Riley chegar, Kyla flerta com Chris e diz a ele que ela é adulta agora e pode fazer qualquer coisa na vida que quiser. Durante a conversa, Riley se junta a eles e eles saem para a escola. Na escola, Kyla confronta Riley sobre ela ter saído com Trisha, apesar de seu aviso de que Trisha a está usando para chegar ao pai, mas Riley diz a ela que Trisha alega que não foi ela quem dormiu com seu professor de história, mas a própria Kyla. Kyla nega a alegação e se comporta rudemente com Riley. Mais tarde, Kyla confronta Trisha e a ameaça para ficar longe de Riley, mas Trisha não se incomoda com ela e se recusa a recuar. Também naquela noite, Kyla tira fotos de si mesma em poses privadas. No dia seguinte, quando Kyla abre seu armário, ela o encontra cheio de fotos que ela tirou na noite anterior. Ela vai direto até Chris, que lhe garante que encontrará a pessoa responsável por isso. Riley os vê e os deixa sozinhos. Depois disso, Kyla e Riley fazem as pazes e pedem desculpas uma à outra. Kyla também revela que foi ela quem dormiu com o professor de história, alegando que estava sendo manipulada. Agora vemos que a mãe de Kyla está se preparando para conhecer Chris. Kyla examina o telefone de Chris quando ele está no banheiro e descobre mensagens privadas sugestivas de Trisha. Depois de ler as notas, a mãe de Kyla acusa Chris de usar seus alunos. Chris é então abandonado pela mãe, que pede para ele ir embora. Kyla, por outro lado, está saboreando a situação porque sua mãe finalmente saiu do caminho. Ela então vai até Chris, que está sentado em sua caminhonete, ponderando o que realmente aconteceu.
Kyla entra e começa a seduzir Chris. Ela consegue seduzi-lo e o beija apaixonadamente. Chris não consegue mais resistir a ela e cede. Kyla finalmente conseguiu o que queria e está muito feliz. É então revelado que foi Kyla quem enviou aquelas mensagens para Chris, se passando por Trisha. No dia seguinte, na escola, Chris está completamente perdido na aula. Trisha ainda está tentando flertar com Chris, mas Kyla a interrompe. Enquanto isso, a polícia chega na sala e leva Trisha embora, pois eles encontram o telefone usado para enviar mensagens de texto para Chris, assim como as fotos de Kyla do armário. Mais tarde naquela noite, Kyla vai para a festa e lhe dá alguns presentes. Ela então vai direto para o quarto de Chris e começa a seduzi-lo. Chris ainda está tentando resistir aos avanços de Kyla, mas eventualmente cede e eles começam a fazer amor. Quando eles estão prestes a fazer sexo, Riley entra e os vê juntos. Ela fica enojada com a cena e foge. Chris tenta impedi-la, mas é tarde demais e não há como voltar atrás. Chris decide ir atrás dela, mas é parado por Kyla, que mente para ele que Riley é viciada em álcool. Ele a ignora e sai para encontrar Riley. Na manhã seguinte, Riley conta à mãe de Kyla sobre tudo o que aconteceu na noite passada. Na escola, Chris tenta fazer as pazes com Riley, mas ela não está afim. Depois da aula, a mãe de Kyla confronta Chris e lhe dá um tapa. Ela leva Kyla embora e vai embora. Kyla diz à mãe que é maior de idade e pode amar quem quiser, e até afirma que ela e Chris estão apaixonados. Riley confronta Chris e quer saber por que ele fez isso. Chris pede desculpas a Riley por tudo e diz a ela que não verá mais Kyla. Riley finalmente o perdoa. No dia seguinte, Kyla liga para Trisha e pede para encontrá-la antes da escola. Quando Trisha chega, Kyla admite que a incriminou e começa a se bater. Ela até quebra os dedos para incriminar Trisha. Quando Riley e Chris chegam, Kyla grita por socorro, alegando que Trisha a atacou. Depois disso, Trisha é presa pela polícia e Kyla vai para o hospital. Riley e Chris vão para o hospital, onde Riley diz a Kyla que seu relacionamento com seu pai acabou. Kyla parece concordar. Ela então pede para Riley assumir suas responsabilidades de anuário para um jogo de basquete naquela noite, já que sua mão está machucada, ao que Riley aceita. Kyla também pergunta a Riley se ela pode falar com seu pai pela última vez e dizer adeus. Depois que Riley vai embora, Kyla diz a Chris que com Trisha fora, eles finalmente podem ficar juntos, mas Chris a nega, dizendo que o relacionamento deles acabou e que ela deveria deixá-lo em paz. Kyla está completamente obcecada por Chris e quer aumentar ainda mais seu relacionamento com ele. Kyla declara que nunca o deixará e o lembra que ele terá que vê-la todos os dias na aula. Então Chris decide largar o emprego para ficar longe dela e sai para pegar seus pertences da sala de aula. Kyla pega um bisturi do hospital e foge. Na escola, Kyla confronta Riley e diz a ela que apenas um deles pode estar na vida de Chris, e esfaqueia Riley no estômago. Ela então vai para a aula de Chris. Ela segura o bisturi na garganta dele, dizendo que eles são feitos um para o outro. Depois disso, Kyla revela que foi ela quem manipulou seu antigo professor, não o contrário. Riley ainda está vivo e tenta obter ajuda. Chris consegue empurrar Kyla para longe dele, mas Kyla ataca Chris, que então bate a cabeça na mesa e fica inconsciente. Um zelador ouve a comoção e tropeça em Kyla, que finge estar ferida e pede que ele peça ajuda. Enquanto o zelador corre para encontrar ajuda, Riley o avisa para correr, mas Kyla o pega e o mata. Como resultado, os dois entram em uma batalha, com Riley eventualmente derrotando Kyla. Riley e Kyla são ambos levados em diferentes ambulâncias pela polícia, mas Riley fica chocado com o fato de que Kyla ainda está viva. Meses depois, Chris e Riley se mudaram para um novo lugar, e Chris está pronto para assumir um novo emprego como professor, enquanto Riley está animada com seu primeiro dia de faculdade. Mas enquanto Riley está indo para a faculdade, vemos uma figura encapuzada que podemos presumir ser Kyla emergir do esconderijo, o que significa que ela ainda está seguindo Chris obsessivamente. O Spoilerzada termina por aqui. Obrigado por nos assistir, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.